Bem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais esse episódio, né, do nosso podcast, né, aqui da Rebrandse. Eu trago para vocês, né, acho que antes da gente começar, antes de eu passar a palavra aqui para Jaque, para Mari, né, para Val, para elas se apresentarem, para a gente começar essa discussão boa, eu acho que vale a pena trazer, né, uma contextualização do episódio anterior. No episódio anterior, gente, nós falamos sobre reestruturação, sobre demissão, né, e aí nós sabemos que isso faz parte da jornada, da carreira, né, de todos nós, faz parte do mundo corporativo, né, essas mudanças. Ora eu tenho orçamento, aumento o headcount, depois eu tenho uma redução, eu tenho uma oscilação no mercado, eu preciso ajustar toda a estrutura ali da companhia. Isso, apesar de ser bastante comum, impacta diretamente a vida das pessoas, né? E o nosso objetivo aqui é justamente falar sobre isso, né? Olhar para ter esse olhar mais humano, olhar para as pessoas e trazer algumas contribuições, algumas experiências de vida que podem nos ajudar, né, nesse período de transição. E aí, transição nada mais é do que mudança, e mudança não é um negócio extremamente confortável para a gente, né? A mudança normalmente ela vem com uma série de incertezas, uma série de medos, alguns medos que paralisam, outros, né, que nos impulsionam, e é por isso, né, que nós vamos tratar hoje, né? Chegamos aí no tema do nosso episódio de hoje, que é transição de carreira, né? Antes de entrarmos a fundo, antes da gente mergulhar aí nas discussões, né, nesse bate-papo sobre transição de carreira, eu quero passar a palavra, né, para Val, para Mari, para Jaque, para que elas se apresentem, e aí depois a gente começa a discorrer, a trocar ideia, a falar sobre isso. Então, bem-vindas, meninas. Obrigada, bom dia. Eu sou Valquíria Jorge, eu sou uma profissional que eu transformei a minha experiência de carreira executiva para o desenvolvimento de líderes, tá? Desenvolvimento de uma liderança mais consciente, com mais presença e com mais humanidade. Olá, Léo. Bem-vindo também, Léo, aqui na nossa casa. Estou muito feliz, né, de você estar aqui com a gente. Eu sou a Marílis Pereira, eu sou mentora de carreira, sou consultora de negócios e estou aí nessa jornada, construindo e desconstruindo na transição de carreira, né? E ajudando outras pessoas também, claro. Bem-vindo. Ana, obrigado. Bom dia, Léo, bom dia a todos. Eu sou a Jaqueline Sotani, também trabalhei mais de 32 anos aí no mundo corporativo, na área de tecnologia, né, uma área puramente técnica, mas também percebi que o maior legado que a gente deixa são nas pessoas, né? Então, hoje também sou mentora específica para o nicho de tecnologia, também trabalho com inteligência artificial e sou conselheira consultiva aí de tecnologia. Legal, obrigado. E vocês viram, gente, que bagagem é o que não falta aqui, né? A gente somando aí todas as experiências, três mentoras de carreira, então, quando a gente olha para essa experiência, é algo bastante positivo. E eu queria já começar, né, para a gente já mergulhar aí nesse bate-papo, entender com vocês, né, como que foi esse processo de transição para vocês? Né? As três tiveram aí experiências, né, no mercado corporativo e hoje trouxeram, né, que estão atuando como mentoras. Então, para a gente começar aí esse nosso bate-papo, eu queria entender com vocês, né, como que foi esse processo de transição mesmo, né? Quais foram os medos que vocês puderem trazer até para compartilhar aqui com a nossa audiência? Legal, Léo. Então, a minha transição, eu confesso para você que não foi Hum. fácil, né? Quando eu saí da última empresa, a gente entra no automático, né? A gente começa lá, eu fui começar a procurar emprego, oportunidades no mercado. Às vezes a gente nem para, né, para refletir. Você sai naquele automático, né? E aí, engraçado que eu comecei a fazer algumas entrevistas e eu mesma me desclassificava, né? Porque eu já não me via naquelas posições, né? Então, assim, eu trabalho desde os 15 anos. Primeiro, eu trabalhei em empresa de família, da minha família, né? E como eu comentei, também trabalhei mais de 32 anos em grandes corporações, né? E quando você está no corporativo, na verdade, a gente não pensa no plano B, né? A gente não pensa na hora que você, assim, ah, agora eu vou sair
né? A gente sabe que existe, né, o etarismo nas empresas. Hoje eu tenho 63 anos, não é fácil, né, a recolocação, a gente sabe disso. E aí, quando você começa a pensar no plano B, né, é difícil, né, essa ação de você, né, parar, refletir e falar, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Mas aí você fala assim, poxa, eu tenho uma experiência, tenho uma bagagem, e vou realmente trabalhar nos meus próximos passos, né? Então, todos nós temos talentos que a gente adquiriu ao longo dos anos, né? Então, estamos aí até hoje, né, trabalhando aí os nossos talentos e abrindo novas portas, né? Bacana, obrigado, Jaque, por compartilhar, né, principalmente esses momentos, né, essa vivência que você teve. E eu não avisei antes, mas até para a audiência também saber. Gente, eu vou tomando nota, porque eu gosto depois de resgatar alguns pontos de contribuição que foram interessantes. Legal. Então, eu esqueci de pedir licença para vocês para fazer isso, Claro. mas eu vou tomando nota. Por isso que, por vezes, você estava falando aqui, você estava se entregando 100% e eu aqui no 80-20 tomando nota de Não, algumas coisas. fica tranquilo. Tá, legal. Vou contribuir aqui também um pouquinho, Léo. Enquanto eu estava no corporativo, eu já pensava no meu momento de saída, eu já pensava no que em algum momento, né, essa transição ia acontecer. Principalmente depois dos 40 anos. A conta começa a chegar e você pensa, poxa, será que até quando eu vou continuar nessa jornada? E sim, né, é possível pensar nisso, mas ao mesmo tempo é difícil, como a Jaqueline comentou, colocar em ação o que a gente pensa. Então, na rotina executiva, principalmente nas últimas posições, com 14 horas de trabalho por dia, né, cobranças, times, resultados, tudo que a gente precisa entregar, eu acabei não me priorizando. Hoje eu enxergo isso, né? E com essa liderança que eu tive de grandes times também, eu já fazia essa mentoria, de certa forma, né, com o meu time. Eu sempre gostei, sempre adorei desenvolver pessoas, né? Então, na prática, eu fazia isso naturalmente. Então, eu já tinha uma ideia do que eu faria depois da minha transição. Mas, quando eu fui demitida, num processo de reestruturação, eu percebi que eu não estava preparada. Eu não tinha feito essa lição de casa antes. E aí eu, né, falei, bom, agora daqui para frente vai ser difícil, vai ser duro e vai ter um período, vai ter um processo em que eu vou precisar me preparar para esse próximo passo. Então a minha transição, como você perguntou, ela foi consciente, mas foi muito desafiadora. E claro que dava para fazer diferente, né? Claro que dava para ter feito esse planejamento antes, né? Enquanto eu estivesse trabalhando, se eu tivesse me priorizado. E eu, por minha vez, eu também não estava preparada, eu estava com 56 anos quando veio o desligamento da empresa. E eu, num primeiro momento, pensei, vou tirar um ano sabático. Só que 3 meses depois, eu percebi que eu não precisava parar, eu só precisava desacelerar. E naquele momento eu busquei uma mentoria pessoal, fiz uma mentoria, até para eu me reconectar, me reconectar comigo mesma, aproveitar, usar a minha bagagem desses 25 anos de liderança, trazer. E aí, assim, após terminar essa primeira mentoria pessoal, eu entrei no Carreira 50 Mais do IVG, aonde foi realmente assim, aonde eu consegui a minha virada, porque me abriu muitas portas, me abriu muita oportunidade de relacionamento, de conexão e de observar o mundo fora do mundo corporativo. Isso para mim foi fantástico, foi essencial. Que show. E aí a gente percebe aqui 3 contextos, né, assim, que têm suas semelhanças, mas é aquela questão, né? Por exemplo, né, a Mari falou, eu já começava esse movimento já pensando ali em próximos passos de carreira, né? A Jaque já trouxe uma experiência um pouco diferente, né? E a Val, assim, poxa, eu passei um tempão aqui, e isso acontece muito, né? Vou trazer agora um pouco da contribuição de vocês. Essa questão da jornada de 14, de 16 horas, gente, e aí, com perdão a quem acredita muito nisso,
Mas aquele papo de que a gente. Não, pra que trabalha enquanto eles estão dormindo? Não. Assim, desculpa, mas o máximo que você vai conseguir é um burnout com isso. Exatamente. Né? E aí, essa jornada de 14, 16 horas, que tem sido cada vez mais normalizada no Uhum. ambiente corporativo, ela acaba levando a gente para um lugar de não priorização. Exato. Né? E aí, muitas vezes, quando a gente sai desse contexto, a saída ali, né, é, poxa, eu preciso de um sabático. Não, porque agora eu preciso voltar para a academia, agora eu preciso cuidar da minha saúde, da minha espiritualidade, dos meus relacionamentos, né? E isso é bastante desafiador, né, nesse contexto. Então, quando eu trago esse tempero, né, do planejamento, do você pensar ali, né, e naquele filme Divertidamente já a ansiedade já mostra pra gente, né? Sim, exatamente. Tem vários cenários que não são dos melhores. Tipo, peraí, eu vou sair. Mas peraí, eu já tô aqui na minha empresa. Pô, eu cheguei numa posição confortável, eu trabalhei muito tempo, né? Eu construí a minha carreira para sentar nessa cadeira, né? Já sou executivo aqui na área de tecnologia. E aí? Né? Começam a surgir esses desafios poxa, a recolocação, às vezes, né, o mercado não está aberto para determinadas cadeiras, né, ou para um modelo de pensamento, ou para a questão etária mesmo, né, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Verdade. Infelizmente, o mercado ainda traz, né, alguns prejuízos nesse sentido, mas a gente já começou o bate-papo trazendo algumas aprendizagens legais, né? E por que eu falei da ansiedade? A gente sempre traz essa questão do, poxa, e agora? E o próximo passo? Pô, isso não precisa ser doloroso, isso não precisa trazer esse sentimento ruim pra gente. A gente pode começar a trazer isso para a consciência. Né? E um ponto, né, eu acho que, já que você falou uma coisa, que muitos das pessoas que estão assistindo provavelmente passam, que é a questão do deixar as coisas no É automático. verdade. Quando a carreira está correndo bem, a gente dificilmente vai entrar lá no LinkedIn, atualizar o LinkedIn com as nossas Nossa, conquistas, né? A gente não vai olhar para o não. mercado. Na verdade, às vezes, para alguns perfis, isso é até ofensivo. Poxa, a pessoa me acionou lá no LinkedIn para participar de um processo seletivo. Como assim? Ela não viu que eu estou empregada? Sim. É. E parte desse planejamento, desse preparo futuro, vem justamente desse lugar de opa, peraí, eu estou confortável aqui, então eu estou seguro o suficiente justamente para olhar o mercado, para olhar o que está acontecendo, e a gente começa a diferenciar duas coisas distintas, né? O meu trabalho atual não tem a ver com a minha carreira, a carreira que eu construo ao longo ali de um período. É. Né? Então, poxa, que legal. Logo na primeira pergunta a gente já conseguiu aqui algumas coisas bem bacanas. E aí eu queria perguntar para você, Jaque, dentro desse cenário desafiador, como que você saiu dessa situação? Então, para mim foi bem desafiador, né? Assim como a Val comentou, né? Eu também vi o programa Carreira 50 Mais do IVG. Eu vi no LinkedIn, não conhecia, e aquilo me chamou a atenção, né? Porque o programa falava exatamente daquele momento que eu estava passando. E aí, tipo assim, sabe? Você não está trabalhando, falei, vou entrar nesse programa, vou ver o que dá, né? A gente entrei sem compromisso. E eu posso dizer para você que esse programa foi um divisor de águas na minha vida, porque foi a primeira vez que eu, assim, parei, falei, não, agora eu não vou fazer mais nada, para de ficar procurando emprego, comecei a dar um tempo para mim mesma, sabe? E dentro desse programa, além das masterclass, também tinha uma mentoria, né? E a minha mentora foi fantástica, né? Eu até hoje sou muito amiga dela, né? E ela me provocou muito nisso de, mas e se você não voltar para o corporativo? Porque eu estava com aquela ideia, né? Procurar emprego, tal. Mas se você não voltar para o corporativo, o que que você vai fazer? E ela começou a me questionar. E aí, nesse questionamento, Léo, me trouxe o quê? A minha bagagem, a minha experiência, o meu conhecimento. Poxa, a gente tem uma bagagem enorme, né? Não é possível que 40 anos de empresa você sai e não vai fazer nada.
né? Tanto que hoje, às vezes, eu não sei o que fazer primeiro, né? Porque são tantas coisas que a gente acabou abrindo, né? E foi nesse programa que eu conheci a Valquíria e a Marilis, que elas também estavam passando por essa fase. Ou seja, a gente se identificou, né? Nesse momento e a gente se juntou. E aí tá a Rebrand-se, né? Nasceu a empresa. Foi muito legal. Foi para mim um momento muito importante na minha vida. Pô, que bacana. Eu vou perguntar agora, né, para Mari, para Val, até olhando sob a ótica da experiência de vocês, né? A Jaque trouxe a questão da mentoria, né? Vocês já tinham citado em outros momentos mentoria, né? E aí nós estamos falando aqui, né, de curadoria de caminhos, né, de transição de carreira. Queria ouvir de vocês, né? Como que vocês acreditam, né, que o processo de mentoria ajudou, né? E também pensando na nossa audiência, né? E pode ajudar quem está passando por uma situação como essa de transição, seja por vontade própria ou por vontade do empregador, né? No caso de um desligamento, enfim. Então, na verdade, assim, no mundo corporativo, a gente fica muito tempo lá, e aí a gente aprende a liderar equipes, liderar resultados, liderar processos. E aí a mentoria te traz para você se autoliderar, para você se autoconhecer. Então, acho que esse foi um momento muito impactante para a gente, porque aí você dá um passinho para trás e olha o quanto a trajetória, tudo que você construiu até aqui é importante para você fazer o seu novo eu, para você fazer o seu recomeço, para você realmente se reconectar com essa nova realidade e entender o que você pode fazer daqui para frente. E aí eu me vi diante de várias ferramentas que me ajudaram nisso. E aí que veio a ideia da gente amadurecer e montar a Rebrand-se, justamente para a gente aproveitar a oportunidade que a gente teve de se reconstruir e poder levar isso para o mercado. Quer falar um pouquinho, Mari? Perfeito, perfeito, Val. É isso. Léo, assim, sem dúvida nenhuma, o processo de mentoria, ele foi muito importante para mim, na minha jornada de reconstrução, né? Muitos anos no corporativo, a gente acaba se distanciando, né, de um contexto diferente daquele que você vive. Seus amigos, suas relações acabam se tornando as pessoas que trabalham na mesma empresa ou no mesmo segmento, né? E eu percebi que eu estava ficando realmente desconectada. Estava desconectada do mercado, do que estava acontecendo, de ferramentas digitais, por exemplo, inteligência artificial, meu LinkedIn estava desatualizado. Então, as minhas relações se restringiram àquele espaço, né? E eu percebi que eu precisava me atualizar. Então, depois desse processo da mentoria, onde elas já comentaram que nós tivemos, além das masterclasses, né, especialistas em ferramentas, né, de recolocação ou de atualização, eu descobri também como é importante ter uma rede de apoio, como é importante a gente conversar com pessoas fora do nosso contexto que estão passando pela situação parecida com que nós estamos. E a criação, né, desse novo meio de troca que nós tivemos, foi que possibilitou aquilo que a Jaqueline acabou de comentar, o nascimento de uma empresa, que a gente vai contar depois mais um pouquinho, mas esse nosso encontro, né, como a gente diz, não foi por acaso. Não. Já me fala mais, né? Porque é assim, gente, o nascimento de uma empresa é algo que, além de muitos aprendizados, é bastante desafiador em alguns casos, né? Então, não vamos deixar para daqui a pouco, não. Já me traga agora, Mari. Me diga, né? Eu acho que um ponto que você trouxe, né, que nasceu desse processo e que é bem especial é a questão desse processo de reconstrução, né? E aí, para a gente construir uma empresa, não dá para a gente construir algo, né, dessa magnitude sem estar completo, sem estar bem, né? Então, há pouco antes, né, a Val tinha falado sobre o autoconhecimento, e, gente, é base para qualquer processo de desenvolvimento, né? A gente estar bem, né? E aí o recomeço, ele
traz muito disso, né? Então, eu queria entender o que nasce, né, junto da Rebrandse dentro desse contexto, né? Se você puder falar um pouquinho mais, Mari, você falou sobre networking também, É, esse olhar mais ampliado, né, para fora é. do segmento em que você atuava, né, da cadeira que você ocupava. Me fala o que nasceu desse processo junto com a Rebrandse. Perfeito, nossa, muito bom. Realmente essa reconstrução, essa transformação, né? Vou usar outra palavra agora, que foi o que aconteceu na nossa carreira, e eu posso falar aqui, nossa, né, meninas, Com porque certeza. a gente caminhou por isso juntas, ela foi tão impactante, né, que ela serviu de inspiração para o nascimento da empresa. Então a gente percebeu que o que nós estávamos passando, tudo aquilo que nós estávamos vivenciando juntas, e os aprendizados, os medos, as incertezas, tudo aquilo que a gente compartilhou entre nós poderíamos também compartilhar com mais pessoas. Era sobre isso que a gente estava pensando, né? E essa provocação, né, que foi a Rebrandse, é o que a gente quer provocar nas pessoas que caminham com a gente agora. Porque o nome Rebrandse também, inclusive, surgiu daí, né? O rebranding de marketing, né? O rebranding, a palavra vem daí do inglês, né? Mas é a nossa repaginação. É isso que significa, né, o nome da empresa. E é por isso que isso nós precisamos hoje, né, considerar também dentro do nosso momento, que é um processo gradual. Então, quando a gente fala do programa da Rebrandse, quando a gente trata esse tema com as pessoas, os profissionais que passam, né, a nos acompanhar também, a fazer parte do programa, entender que é um processo gradual que vai acontecer ali e quais são aí as ferramentas e os passos que a gente precisa tomar, porque nós já vivemos isso. Então a gente já sabe que uma coisa vem depois da outra, que não adianta a dona ansiedade lá do Divertidamente tomar conta do espaço, não é o momento dela, né? Mas é isso. Então, um pouco da Rebrandse ter nascido foi muito em função do que nós vivemos e a gente quer compartilhar isso com outras pessoas. Que legal e que inspirador, né? A gente olhar ali para nossa trajetória, né? E como diz aquela frase, né? Do limão extrair uma limonada, aqui a gente está vendo que as meninas do limão estão extraindo uma torta de limão, uma sobremesa completa, Olha, gostei da torta né? de limão. Foi. Um docinho, né? É bom, é bom. E a Mari falou, né? Ela trouxe um termo ali que é a questão dos aprendizados desse processo de transformação. Eu queria ouvir, já que na sua fala você comentou sobre os 40 anos de experiência, né, naquela cadeira, e eu acho que vale a pena você trazer um pouco, né, nesse momento, dos aprendizados que você carrega, né, de toda essa jornada, do que hoje você traz para esse momento atual, olhando para toda a sua experiência, toda a trajetória, né, as coisas legais que você viveu e nem tão legais, o que você traz hoje de aprendizado para colocar aqui em prol, né, da audiência, para compartilhar aqui com o grupo? Você sabe, Léo, que é uma coisa curiosa, né? Apesar da gente ter muitos anos, né? Eu, 40 anos, a Val, né? A gente aqui somando dá mais de 100 anos de experiência, né? Um Um século. século de experiência. Mas você sabe que toda vez que você termina uma fase, a gente não tem aquela sensação que está começando do zero. Quando você sai, eu tive, né, essa sensação, eu vou começar tudo de novo. Mas, Léo, a gente não começa do zero, né? A gente tem. Por isso que é tão importante você parar e refletir. Porque na hora que você faz isso, você fala: Meu, eu tenho uma bagagem enorme, uma experiência, conhecimento, acertos, até os erros, né, que a gente cometeu, que é um grande aprendizado nosso. E foi isso que a gente quis trazer na Rebrands. Então, na Rebrands, a gente tem um programa que, desde o autoconhecimento, que eu acho que é esse momento de parar, de refletir, e a gente trouxe ferramentas, né? Então,
desde redes sociais, o LinkedIn, a parte de inteligência artificial, que hoje é uma realidade no mercado, né? Quem está fora, né? Planejamento financeiro. Então, nós trouxemos ferramentas para apoiar esses profissionais que estão em transição de carreira, para que eles possam tomar uma decisão muito mais clara e muito mais consciente, né, daquele momento. Então, foi o que a Mari falou, né? A gente consegue ajudar, a gente consegue apoiar esses profissionais nesse momento tão difícil e principalmente, né, Léo, a gente não ter essa sensação, eu vou começar tudo de novo. Não, a gente tem muita coisa para trazer, né? Sim, eu brinco com alguns mentorados, né? Que é o cinto do Batman, né? Cada ferramenta que a gente tem acesso ali, cada situação que a gente vive é algo que a gente pode levar como aprendizado e ir agregando ali nesse cinto do Batman. Quanto mais gadgets nós tivermos lá na frente, melhor preparado nós estaremos, É. né? Então é muito bacana, já que quando você traz esse olhar, né, dos 40 anos de experiência, de até os erros, né, cometidos, como uma plataforma aí de apoio para quem está nesse momento de transição, né? E aí, quando falamos de mentoria, às vezes surgem algumas dúvidas, né, até sobre, mas agora é mentoria, antes era coaching, qual que é a diferença? Né? E aí eu acho que esse é um ponto até para a gente trazer aqui para temperar esse nosso bate-papo. Grande diferença, gente. O coaching é a pessoa que está ali, né, conduzindo o processo, ela precisa ter uma postura muito neutra, né? E todo o processo ele é embasado ali em perguntas, mas ainda que eu tenha muita experiência naquela área, não é o espaço, dentro de uma sessão de coaching, o de colocar ali em prol do outro esses anos de experiência que eu carrego. E aí, quando a Jaque fala, olha, são 40 anos já trabalhando na área de tecnologia, hoje quem não está envolvido com IA, né, está fora, já não tem mais espaço no mercado, a sessão de mentoria é um espaço mais acertado até, né, para quem está nesse processo de transição, para não começar ali do zero, né, baseado somente no repertório daquela pessoa, né? Então, já que eu não tenho 40 anos de experiência, por que eu não posso aproveitar esse repertório, as experiências, os aprendizados Verdade. que a minha mentora está trazendo aqui nesse processo, né? Então, poxa, é muito bacana. E logo no início você falou sobre legado, né? Eu acho que vem desse lugar também, né? É a gente de fato aproveitar e compartilhar os aprendizados que nós tivemos ao longo da carreira. E aí eu vou perguntar agora que a gente já está nesse bate-papo, né? Eu vou perguntar para vocês três. Acho que esse é um ponto, né? Primeiro que precisa de muita coragem para a gente fazer essa transição, sair ali do caminho seguro, né? Poxa, todo dia 30, todo quinto dia útil do mês eu tenho a certeza ali, né? Do ticket caindo, né? Do faturamento baseado no mês passado de trabalho entrando. Quando a gente parte para a construção, né? De uma marca, para a construção de uma empresa, ainda que a gente carregue toda essa expertise que vem lá do corporativo, é um caminho que traz algumas incertezas, vamos dizer assim, né, em relação ao faturamento. Eu trago o exemplo do faturamento porque Total. assim, é a principal diferença do CLT para o PJ. É uma realidade. O principal indicador, o principal KPI é o faturamento. Que pode ser exponencial quando a gente fala de construir uma empresa, né? Mas que passa por esse caminho de incertezas, né? Um caminho que nem sempre é tão seguro assim. E aí eu queria ouvir de vocês, né? A gente já sabe que precisa de coragem, então esse é um atributo que eu sei que já está no cinto do Batman aí de vocês. Mas eu queria ouvir um pouco mais, né, sobre esse processo, até pensando na nossa audiência, em como a gente pode apoiar, né, olhando também para o portfólio da Rebrands,
para essas ferramentas estruturadas, porque esse acho que é um grande diferencial do processo de mentoria, é quando a gente tem ali um passo depois o outro, depois o outro, É isso aí. né, para fugir do automático, que a gente acaba entrando numa situação de desligamento. Por exemplo, né, eu saí ali da empresa, opa, o que eu preciso me candidatar. E aí eu abro lá o LinkedIn, Isso. mas eu tenho que atualizar o LinkedIn. Putz, e tem várias IAs aqui, eu sei que alguma delas vai me ajudar a melhorar o LinkedIn. E aí a pessoa entra naquele looping, e aí a ansiedade Isso. começa a dar pitaco, toma a sala de controle e fala, peraí que Exato. tá tudo um caos. Aí você sai Né? correndo e não sabe para E o onde que você começar. faz? Né? Então, É, Então, compartilhe. quando você falou de coragem, Léo, eu acho que é super importante a gente pensar assim: a gente vem de um pertencimento do mundo corporativo. Então, esse momento é desafiador, quando você tem que ter a coragem de fazer essa mudança. Porque você traz isso de uma maneira assim, como que vai ser? O mais importante é você ter aquela concentração e decidir, assim, que é nesse momento que eu deixo de ser uma pessoa do mundo corporativo e foco na minha experiência, no meu autoconhecimento, porque hoje o que a gente busca com mais seriedade é qualidade de vida. Eu acho que a gente passou por um período de mudança com a pandemia, com bastante coisa. Por exemplo, até que você comentou, né? Ah, quinto dia útil. A gente até brincava muito na empresa, tinha muita gente já desmotivada. A gente falava, vamos nos concentrar dia 15, dia 30, dia 15, dia 30. Mas não é isso. Eu acho que o mais importante é você começar a se preparar antes, criar essa coragem e começar a pensar antes do próprio destino te obrigar a fazer a mudança, você já começar a pensar para onde ir. E é nesse momento que a gente quer entrar. Porque, por exemplo, eu já tinha a informação, enquanto eu estava no mundo corporativo, eu já tinha a informação de que era importante começar uma transição. Mas eu achava que isso ainda não era o momento. E aí o momento chegou quando eu não estava preparada. Então, é isso que a gente quer trazer nesse momento. É a coragem de você já começar a pensar o que eu vou fazer daqui a 5 anos? Como eu vou estar? O que eu vou fazer quando eu sair do mundo corporativo? Então, é essa a principal provocação que a gente traz quando a gente fala em rebrand-se, em se refazer, em se reconectar com a sua essência e começar um novo. E trazer essa coragem para esse momento. E também, se já aconteceu, né, Léo? A gente está falando aqui de um momento que a gente consiga se planejar. Eu acho que dá para a gente ter uma ideia do que precisa fazer antes. Já aconteceu, tá? E o que eu faço? Né? Eu acho que a primeira coisa é o que você falou, respira. Respira e tenta se situar. Onde estou? Vamos conversar sobre isso? Então, é algo importante também essa busca da identidade nesse momento. Porque durante muitos anos a gente tem um sobrenome do crachá. Quando a gente assume a própria trajetória, vamos chamar assim de protagonismo da própria carreira, né? Eu não tenho mais um sobrenome do crachá, eu tenho que assumir o meu próprio sobrenome. E eu acho que esse peso, né, de valor, né, que traz para a sua vida, mexe com todas essas estruturas, não só profissional, porque você começa a se enxergar dentro de um novo contexto difícil, não é fácil. Não vamos dizer aqui que estamos tranquila, claro que não. A gente falou aqui de faturamento, né? Nossa, que tranquilidade, desculpa, né? Não é tranquilo, gente. Eu acho que aí vale, né? Para todo mundo. Não, claro que todo mundo está passando por isso, sabe? Não é tranquilo, mas também não é impossível de se passar. Eu acho que vale essa respirada, essa pausa, e a gente hoje tem uma expectativa de vida aí muito mais alta do que há anos atrás, outras gerações, nós vamos viver muito, né? E ativamente. É isso que o profissional sênior hoje está vivenciando, né? Essa possibilidade de continuar ativo durante muitos anos, muito diferente do que os nossos pais e outras pessoas passaram em gerações anteriores, né? Então vale a pena, né, correr esse risco, ter a coragem de assumir a própria identidade e seguir aí num desejo, né, atendendo aos seus talentos, aos seus próprios, né, recursos. Só complementando, né, o que elas comentaram, né, acho que foi
já falaram bastante coisa. Eu acho que também uma das partes mais difíceis é a gente seguir em frente, né? Então, é lógico que a gente tem medo, né? Insegurança, a gente não sabe às vezes qual que é o próximo passo, né? Mas, Léo, você tem uma coisa que eu aprendi, que coragem não é ausência de medo. A coragem é a gente seguir em frente mesmo com medo. E vamos em frente, entendeu? Porque a gente tem, com certeza, a capacidade de se reinventar, né? Então, é seguir em frente, não tem volta, né? E não é encarar como uma fuga, né? É encarar como um momento de clareza, de se refazer, de se reconstruir. A gente tem tanta coisa para falar, Léo, mas eu acho que o tempo está acabando aqui. A gente, Sim. ali o nosso amigo já sinalizou ali que a gente tem mais alguns minutinhos, mas seria um papo assim para horas, Com certeza. né? Esse aqui é aquele papo que a gente começa e vai, aí emenda almoço, emenda café, emenda, quem sabe, o jantar e por aí vai. Mas, gente, até para a gente caminhar agora, né, pro fechamento É. aqui desse nosso bate-papo, você trouxe uma coisa, Mari, que era a questão da rede de apoio na sua fala. E aí eu queria pedir para vocês três, né, trazerem já para a audiência uma contribuição, né, seja uma provocação, uma reflexão, né, ou um conselho ali, né, Sim. olhando para a trajetória de vocês, para o momento atual, de como esses pontos que vocês trouxeram ao longo de todo o nosso bate-papo, né, seja a questão da priorização de si próprio frente às jornadas de 14, 16 horas por dia, né, o sair do automático e já começar a refletir, pensar aí num plano B, que nada impede de virar o plano A em algum momento, né? O autoconhecimento que é base para esse recomeço, para esse processo de transformação, de reconstrução, dependendo do caso. Qual que é o papel, né, e como contribuem as outras pessoas, né, da rede de apoio de vocês, quem que deu apoio, ainda dá hoje, né, e como que vocês podem ajudar aí a nossa audiência como próximos passos, como dicas, sugestões? Olha, Léo, isso é fundamental, né? É, a dica que eu daria seria: nunca passe por esse momento sozinho. Converse com a sua família, converse com seu companheiro, sua companheira de jornada, converse com amigos que passaram por isso, encontre pessoas que já vivenciaram isso, né? E é muito importante que a gente procure ajuda profissional. Então, eu diria que emocionalmente é necessário estar equilibrado, é necessário conversar com pessoas, né, que estudaram, que já entendem, né, muito mais do que a gente de comportamento humano nesse momento, para pedir apoio. E pedir apoio não significa fragilidade. Pedir apoio significa humanidade. A gente tem que demonstrar, nesse momento, consciência, né, mas que nós somos humanos e que a gente também precisa de ajuda. Então, rede de apoio, nesse momento da transição, é muito importante. E façam mentoria. Eu acho que essa dica valeu para mim, valeu para as meninas aqui que elas já falaram, né? Eu acho que vale para todos aí que estão passando por esse processo. Eu vou deixar uma pergunta, que eu acho super importante. Que tipo de vida você quer deixar na sua longevidade? Que tipo de vida você quer levar na sua longevidade? É essa a pergunta que eu quero deixar. Boa. É muito importante. Eu acho que a rede de apoio também, né, Léo, uma coisa que me ajudou muito quando eu saí foi começar a participar de vários grupos, né? Que nem eu falei para você, né? Estava cheia de dúvidas. E eu acho que é super importante você reativar esses seus grupos, né? Participar de palestras, congressos, grupos, né? Conhecer outras vivências, né? Eu acho que isso é super importante, né? E a gente percebe, a grande maioria, né? A gente tem visto isso nos nossos mentorados, né? Pessoas, às vezes, 20, 30 anos na mesma empresa, na hora que você vai ver, o LinkedIn está totalmente parado, desatualizado. E aí é muito complicado quando você, às vezes, sai e você acionar o network com uma intenção, né? Não é legal, né? Então, a gente aprendeu também o conceito de netweaving, né?
que não é aquele network intencional, né? Aquele network que você faz justamente para ter conexões genuínas com as pessoas. Sim. E um ponto, né, quando você traz isso, me recordo de uma vivência minha, né? Assim, eu sempre estive com uma rede de contatos muito ativa, mas isso sempre funcionou muito no formato de me colocar à disposição. Às vezes, um grupo precisa ali de uma ajuda. Ah, Léo, preciso disso. E aí, muito dessa experiência, às vezes, o compartilhar, né? Sem a necessidade, né? Ou a expectativa de vir o retorno. Mas isso passa a ser muito natural Sim. do outro, né? Essa sensação de, poxa, o Léo me ajudou num dia que eu precisei e agora eu entrego aqui, né? E aí é quando a gente tem as trocas, seja pensando em uma recolocação, seja pensando em um convite para alguma atividade, né? Então, acho que amarrando, né, alguns pontos que nós vimos aqui hoje e caminhando para o encerramento, gente, não gostaria, mas é assim. Tudo que é bom precisa acabar para começar algo melhor ainda, Opa! né? Então, antes de passar a palavra para vocês, pedir, né, como as pessoas se conectam com cada uma de vocês nas redes. Vejam, autoconhecimento é fundamental, né? As meninas falaram aqui hoje, então a gente precisa olhar para isso. Mantenham essa rede de contatos aquecida, não necessariamente por conta de um desligamento ou para pedir trabalho, nada disso, ou para panfletar o currículo, né? A ideia é, poxa, troque com as pessoas. E quando a gente se conecta com as pessoas genuinamente, isso vira um ciclo virtuoso, né? As pessoas trocam com muito mais prazer. E quando a gente está em comunidade, eu acho que a gente cresce com muito mais facilidade. Gente, muito obrigado. Eu sou Léo Pazetti. Vocês me encontram no Instagram como Léo Pazetti. No LinkedIn, eu sou Leonardo Furquim Pazetti. Eu agradeço vocês hoje por esse momento, por essa abertura. E aonde o pessoal se conecta com vocês, gente? Olha, aqui estão os nossos endereços, né? A gente está aqui no Instagram, @rebrandice.curadoria, no LinkedIn como Rebrandice, e o nosso e-mail de contato, rebrandice.curadoria@gmail.com, e o meu LinkedIn também é Jaqueline Sotani, e também vocês me encontram no Instagram. Boa. Marilis Pereira no LinkedIn, Marilis_PS, né? Minha conta também particular no Instagram. E tô aqui com as meninas aqui na Rebrandice nas redes. Léo, queria super te agradecer, tá, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conduzindo esse bate-papo, que foi sensacional. E eu tô no LinkedIn como Valquíria Camargo Jorge e no Instagram da Rebrandice. Então, é isso aí, E a gente gente. tem um agradecimento especial também, né, Léo? Além de você, ao nosso Perfeito. patrocinador aqui. Eu acho que a gente tem aqui a imagem, acredito. Tem, Que é o esse do Léo, tá? As redes Esse do aqui é do Léo. Léo. E tem a Bloom, que nos prestigiou, que é o nosso patrocinador aqui, desenvolveu essa arte maravilhosa das Sim. canequinhas que a gente está utilizando Amamos. hoje. Então, Amamos. obrigada, Bloom, Thalita. Amamos aqui o presente, estaremos juntos sempre. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, equipe também do SampaCast. Né, hoje nós estivemos aqui na unidade do ADSampa, na Lapa. E até o próximo episódio, pessoal. Obrigada. Tchau, Agradecer tchau. o suporte do Obrigada. Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.